Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos, sou médico, especialização em dermatologia e tricologia, e hoje o nosso tema vai ser rosácea. Vou explicar um pouquinho sobre a origem, qual é a etiologia desse quadro, quais os gatilhos para a gente ter uma piora ou surgimento da rosácea e os principais tratamentos que a gente tem disponíveis hoje em dia. Bom, importante a gente começar antes da partir realmente para o quadro clínico, para o tratamento, a gente falar um pouquinho sobre a origem. Então, a rosácea é uma condição da pele que é multifatorial. Então, a gente tem várias coisinhas ali que interferem diretamente no surgimento da rosácea. Desde um aumento da sensibilidade da pele, uma vascularização excessiva que a gente tem no rosto, né? Então, muitos vasinhos, aquelas pessoas que são mais avermelhadas, que têm o rosto cheio de vasinhos, têm realmente uma tendência, uma chance maior de desenvolver doenças inflamatórias da pele, como a rosácea. Pacientes que têm uma predisposição genética, tem essa questão hereditária ali realmente que também conta a favor. Então, tem muitos fatores ali que acabam interferindo. E a rosácea é causada por um ácaro, que a gente chama de Demodex. Então, ele é um agente causal, tá ali na gente, tá ali nas coisas, não é algo que a gente pega de alguém, que a gente contrai de algum lugar, mas ele, um belo dia, começa a reativar pelo conjunto desses fatores, dessas causas, desse terreno propício para sua ativação. E aí a gente começa a ter esse quadro. A gente orienta que a rosácea não tem cura, mas tem controle. Então, não tem nada que a gente passe, que a gente tome que suma de vez aquela alteração da pele, mas a gente consegue controlar e a gente tem que ter uma reorganização de todo o nosso estilo de vida, de tudo que a gente faz para ter uma melhora desse quadro, diminuir exacerbações, né? Diminuir os períodos de piora do quadro. Isso é uma coisa que a gente tem que alinhar bastante com vocês, com os nossos pacientes, para que a gente consiga um tratamento eficaz. Não basta só passar uma pomadinha que vai estar controlada. Então, isso a gente já vai falar um pouquinho mais para frente. Outro ponto importante são os gatilhos, né? Então, o que faz piorar, o que pode agravar aquele quadro. Geralmente, o próprio inverno, né, que a gente tem uma temperatura mais baixa, pode ressecar um pouquinho mais a pele de alguns pacientes, deixar a pele mais sensível por conta da temperatura, por conta dessa vascularização da superfície da pele que já está comprometida. O banho excessivamente quente também pode fazer piorar. Tem pacientes que têm uma piora com a transpiração intensa após uma atividade física. Tem pacientes que têm uma piora conforme utilizam alguma maquiagem, algum produto que aplicam no rosto. Então a gente tem vários fatores. E outro fator importantíssimo também, a gente sempre lembrar, toda alteração emocional, ansiedade e estresse principalmente, pioram os quadros inflamatórios da pele. Com a rosácea isso não é diferente. Então, às vezes está num momento mais agitado, de mais estresse, mais intenso, isso pode piorar também. Então, a gente tem que alinhar todos esses fatores, entender qual é a rotina do paciente, como é que está a alimentação dele, produtos e alimentos que sejam mais industrializados, mais calóricos, mais gordurosos, ricos em açúcar, fazem piorar a rosácea. A gente tem que alinhar isso. Atividade física, como é que está sendo feita. Pacientes, por exemplo, que fazem atividades em piscinas, o próprio cloro e outros componentes ali podem piorar um pouquinho a rosácea. O excesso de banhos também desprotege a nossa pele, pode fazer piorar. Tudo isso a gente tem que realmente alinhar. Tabagismo, bebida, o etilismo, são fatores que também vão desencadear isso, né? Vão piorar esse quadro. Então a gente tem que deixar isso tudo muito alinhado para daí sim a gente partir para os tratamentos, né? Remédios, pomadas, o que a gente vai utilizar nesses casos. Outro ponto importante antes da gente chegar no tratamento é que a gente tem vários tipos de rosácea, né? Isso depende da avaliação clínica ali, presencial preferencialmente com o seu dermatologista. A rosácea não é qualquer vermelhidão que a gente tem no rosto. A gente pode ter algumas vermelhidões por outras razões, mas quando a gente tem esse eritema que a gente chama centrofacial, que é essa vermelhidão no centro da face, né? Pega aqui as bochechas, que é a região malar que a gente chama, ali a região nasal, a gente já começa realmente a pensar que aquele quadro que a gente está vendo ali pode ser um quadro de rosácea. Porém, a gente tem variações, né? Então a gente tem esse mesmo quadro com a apresentação papulopustulosa, por exemplo, que é um quadro onde a gente já tem várias bolinhas, pápulas que a gente chama, e pústulas, né, que são lesões tipo uma espinha nessa região também. Então isso pode muitas vezes ser confundido com um quadro de acne, quando na verdade é uma rosácea. Então tudo isso vai determinar o tratamento e o sucesso do tratamento. Outros pontos também que podem a longo prazo, né, transformar essa lesão são as outras apresentações, né, de fato, como a gente conversou. Então a gente tem a rinofima, que é um quadro, muitas vezes vocês já viram ali algum tio, tia, avô, avó, pessoas de mais idade com aquele nariz bem volumoso, com vários porinhos ali aparentes, com vários vasinhos na lateral do nariz. Também é uma manifestação já mais severa e mais crônica do quadro de rosácea. Então, tudo isso realmente pode se apresentar dessas maneiras diferentes. Bom, quanto ao tratamento, a gente tem que entender que a pele de rosácea é uma pele mais sensível. A gente não pode, com a maioria dos produtos que a gente tem ali hoje de dermocosméticos, né? Não são todos os ácidos que aquele paciente vai poder utilizar, que aquela pele vai tolerar. Então, tem que ser um tratamento realmente muito específico, utilizando geralmente sabonetes que sejam específicos para a pele com rosácea ou para a pele sensível, que não sejam tão abrasivos, né, como um sabonete, um gel de limpeza para acne, por exemplo, que já tem ácido salicílico, que já resseca bem a pele. Então aqui a gente já não indica. A gente tem que ter um reforço de hidratação dessa pele. Também não são todos hidratantes que a gente vai conseguir indicar. Tem que ser realmente uma linha de hidratantes mais específica, hidratantes com aquele efeito mais calmante, né, para nossa pele, que diminui a inflamação da nossa pele, a vermelhidão. O protetor solar
o paciente não vai conseguir utilizar todos também. Geralmente os protetores físicos vão ter uma preferência nesses casos, e a gente evita um pouco os químicos. O químico é aquele que a gente passa ali realmente, nossa pele absorve, né, puxa para dentro ali essa proteção, seja com cor ou sem cor, e a gente fica ali com aquela proteção já penetrada pela superfície da pele. Protetor físico não ocorre essa penetração, então ele só fica na superfície mesmo, bem rente mesmo. Nesses casos já é um pouco melhor, porque a gente não tem nenhuma chance de ter uma irritação, uma dermatite, uma alergia ali com a utilização do protetor. Então são esses pequenos detalhes que a gente vai ajustando ali com o nosso paciente na rotina. A gente tem alguns princípios ativos, né, que ajudam bastante também nessa desinflamação do nosso corpo como um todo, e no caso da rosácea, que são ativos de tomar. Eu gosto muito do FC oral, que é um fosfolípide de caviar. Ele age como se fosse um ômega, né, ômega 3, ômega 6, com essa ação anti-inflamatória do nosso corpo, então traz muito benefício para a manutenção do quadro de rosácea. A gente utiliza também em quadros de acne, quadros de dermatite atópica, tudo que seja inflamatório para a pele vai ter benefício. Enfim, dentre outros princípios que a gente consegue ali ajustar na rotina. E em alguns casos, a depender da evolução, a rotina de skincare já basta, a gente mantém esse quadro estável por anos. Muitas vezes a gente tem que ir subindo de nível ali, realmente, reavaliando esse paciente. Por exemplo, nesses quadros de rosácea papulopustulosa, que é essa já mais agressiva, mais forte, muitas vezes a gente tem que entrar com a isotretinoína, o Rocutan, que a gente utiliza lá no tratamento de acne, então a gente vai associando ali outras medicações e sempre, quando possível também, se for algo que convém para o paciente, a gente associar procedimentos estéticos também. A gente tem algumas luzes de LED, alguns procedimentos que são anti-inflamatórios para a nossa pele, então diminuem toda essa questão da irritabilidade, da sensibilidade, da ardência da superfície do rosto. Então a gente consegue também ter um benefício ali ainda mais potente nesse tratamento. E mais importante do que seguir o tratamento é realmente a gente periodicamente fazer essa avaliação do nosso paciente, não perder esse paciente, porque senão ele vai perdendo a receita, ele deixa de utilizar um produto porque acabou, deixa de usar o outro, e aí aquele quadro volta a piorar, volta a se agravar por ele estar realmente sem o segmento, né, sem a orientação correta. Então é um paciente que a gente tem que realmente ter bem próximo de nós, consultas ali realmente com intervalo de tempo um pouquinho menor, dependendo da época do ano, né, isso vai piorar, então a gente tem que ter esse paciente ali próximo pra gente ajustar, né, fazer pequenas alterações e passar orientações realmente para ele. E eu quero saber de vocês que têm rosácea, como tem sido o tratamento, o que vocês viram ali que realmente trouxe uma melhora do quadro, o que vocês têm evitado, compartilhem aqui com a gente. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.